Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos mais um versículo hoje na palavra do Senhor, que está lá em Marcos 14, 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos e os mestres da lei. Apóstolo Pedro. Você se lembra da primeira vez que encontrou este homem nas páginas das Escrituras? Talvez tenha sido num estudo bíblico ou sermão dominical. A partir do momento que ouvimos suas histórias, é pouco provável que esquecemos no seu nome Pedro. Amém? Pedro é discípulo de Jesus. Pedro que escreveu 2 livros no Novo Testamento. Pedro, que discursou no dia do Pentecostes, que se levantou com uma coluna do ministério de Jesus e se tornou um testemunha ousada do Evangelho. Quando Jesus estava vivo, ele afirmou que permaneceria fiel quando todos os outros fugissem. No entanto, Jesus vê nosso coração. Ele sabia verdadeiramente de que quando o momento chegasse, Pedro negaria Jesus 3 vezes em questão de minutos. Tentemos a nós apegar ao desfecho da história, não nos concentrando no que aconteceu antes da negação de Pedro, quando Cristo foi preso. O versículo 54. Pintou o quadro de Pedro seguindo Jesus à distância. É o ponto-chave da mensagem. Pedro seguindo Jesus à distância. Os nossos valores nos deixam suscetíveis à distração e a tentações diárias. A solução passa por nossa própria escolha de entregar nossa vida para sermos conduzidos por Jesus e de permanecermos próximos do Senhor, através da leitura, da meditação, nas Escrituras, nas orações e na comunhão com Cristo, com os irmãos. Obedecer a Deus na prática regular e consistente desses discípulos espirituais nos permitirá caminhar internamente com Jesus. À medida que conectamos nosso coração à palavra de Deus, conhecemos melhor o Senhor. A nossa intimidade e amizade com Jesus começa a crescer. Como resultado, as palavras de Jesus significam mais para nós do que as opiniões das outras pessoas. Nosso amor profundo e não nos rendemos às exigências do mundo tão facilmente, nem nos afastamos da nossa convicção por medo do que você disser. Se você tem seguido Jesus, o Messias, à distância, caminhando atrás dele com medo e insegurança, pegue a palavra, vive, abra e a medita, que Deus, sua palavra, inevitavelmente entrará aos pés ou ficará para trás. Vamos caminhar lado a lado do Senhor Jesus Cristo, sem constrangimento e de todo o coração, para que nosso Senhor possa dizer: muito bem, meu servo, você é fiel. A palavra-chave é caminhar junto com o Senhor e não à distância. Por isso que Pedro negou. Porque ele caminhou à distância, ele ficou distanciado de Jesus. Ele ficou observando o Senhor, toda aquela trajetória. E quando você fica distante do Senhor, observando tudo o que está acontecendo, aí vai entrar o medo. Então Pedro começou a passar a ter medo, porque ele olhou tudo aquilo que Jesus estava passando, a
até a sua cruz. Ele viu o chicoteamento, ele viu tudo aquilo. Então, quando falar é ele, é igualzinho, fala como ele negou a Jesus. Então, ele teve medo. Porque se ele tivesse lado a lado com Jesus, com certeza ele não teria medo. Mas ele ficou Jesus aqui e ele assim, ó, caminhando distanciadamente de Jesus. Então, nesta tarde eu falo para você, ande lado a lado com Jesus. Não fique distante dele. E como é que eu faço isso, irmã Débora? Como? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando, tendo comunhão entre os irmãos, indo para os cultos, não importa o dia, se é segunda, se é terça, se é quarta. Tire o seu tempo para Jesus. Se você não tirar o seu tempo para Jesus, se você não andar lado a lado com ele, você vai ficar afastado do Senhor. Porque você vai ficar afastado, a sua vida secular vai te sufocar. O trabalho vai te sufocar, a sua vida doméstica vai te sufocar, os amigos vão te sufocar. É por isso que você tem que ter esse encontro com o Senhor. Ficar assim, ó, lado a lado, andando com o Senhor. Quando Deus falou para aquela mulher, se tu souberes quem te dá água para beber, você jamais sentiria sede. Então Deus está te falando, leia a palavra, beba da minha água todo dia. Ela está lá para você abrir, para você ler. É água jorrando constantemente, é a palavra do Senhor. Então ande lado a lado. Pedro se distanciou do Senhor. Ele ficou longe do Senhor. Por isso que ele negou o Senhor. Jesus sabia, como eu falei, Jesus já sabia. Jesus sabia que ele ia negar, porque Jesus conhece o nosso coração. Mas se você hoje andar lado a lado com o Senhor, eu tenho certeza que você não vai fraquejar em meio às lutas e às dificuldades. Se você orar, buscar, ler a palavra, clamar, você não vai sair diante do Senhor. Você não vai querer se afastar diante do Senhor. E se você pensa em afastar, pegue hoje a palavra, ore hoje, busque hoje. O tempo é hoje. Jesus está à porta. Amém? Fique com esta palavra. Não saia da presença do Senhor, mas permaneça lado a lado, juntinho, assim, ó, grudado, misturado com o Senhor. Fique com esta palavra. Amém?